Bom, isso é para Maria Rita. Depois que eu me aposentei, eu me desprofessorizei e me transformei de professor em escritor. Então, cada vez que vou falar, eu tenho que escrever. E quando vou escrever, eu finjo que estou falando. Então, essas contradições a gente vive, né? Sem Então, contar o livro que você escreveu, que é muito bom, né? Obrigado. Eu vou interrompendo. Quero primeiro agradecer aos organizadores, professores e alunos do terceiro Seminário de Literatura Brasileira, em especial o professor Ivan Marques, o convite para fazer a apresentação da palestrante de seu encerramento, né? A psicanalista Maria Rita Kelp. Só baixando o celular. O que faço com muita satisfação. Quando a conheci, nos meados dos anos 70, 4 décadas, os pais, éramos colaboradores da chamada imprensa alternativa ou nanica, como chamam. Vínhamos do jornal Opinião, do Rio de Janeiro, participamos da fundação do semanário Movimento, agora em São Paulo, e depois de racha em racha, era assim que tropeçávamos na vida, participamos do Em Tempo, ela, a Maria Rita, de tendência mais libertária e trotskista. E amanhã eu, que reunia remanescentes dos PCs, Partidão, Dissidência Comunista, PCdoB, PCBR e outras organizações socialistas. Parece-me que nem eu, nem Maria Rita, tudo que eu disser aqui foi tirado da memória já meio turva, que ela poderá reparar, confirmar ou consertar. Fazíamos isso não tanto só pelo interesse do jornalismo cultural, mas era a forma, penso eu, que também encontrávamos de fazer política e resistir à ditadura militar, que naqueles anos era feroz. Por isso, o simples ato de pensar e escrever sobre determinados assuntos já se confundia com fazer política, agitação, subversão e tudo mais. O que, na verdade, era não aceitar a condição infantilizada a que os donos do poder queriam nos reduzir, a de meios sujeitos, sem direitos e irresponsáveis como crianças. Era a consciência disso, de que não aceitávamos essa mutilação e queríamos nos tornar pessoas inteiras, no que procurávamos acreditar ainda ser possível, que nos fazia enfrentar as longas reuniões noites adentro, discutindo como organizar uma editoria cultural num jornal que se pretendia democrático, socialista, popular e de esquerda. Principalmente na casa da Maria Rita. Na minha casa? Na sua. Não lembrava. Não lembrava? Todo mundo morava apertado naquele tempo, mas sua casa tinha um espaço. É que eu morava com 8 pessoas, né? Tá. A gente morava em comunidade. Comunidade. Foram anos de muito aprendizado e conhecimentos. Foi aí também que conheci os nossos colegas Flávio Aguiar, José Miguel Wisnik, Modesto Carone, recém-chegado da Alemanha, Bernardo Kuczynski, recém-chegado da Inglaterra, E enfim. grande escritor atualmente, né? Grande escritor hoje, né, reconhecido. Né. Foram assim anos de luta também, e principalmente de festas. Acho que nunca se dançou tanto na esquerda. Dançou nos dois sentidos, né? Dançávamos de todos os lados. De Caetano e Gil, a Rita Lee, Chico Buarque, Bob Marley, Rolling Stones, enfim, entrava tudo nessas anos. Como nesses anos de ditadura. Era talvez
junto com a crítica radical rebelde, a nossa saída compensatória, dançar. Depois seguimos nossos caminhos. Eu voltei para cá e me enterrei aqui. A Maria Rita, ao mesmo tempo que ampliou o seu campo de interesses, manteve também uma continuidade e coerência nas suas opções, que aliava à psicanálise uma visão crítica da nossa vida social, o que, consequentemente, manteve aceso o seu sangue participante sempre. Para ela, a especialização num determinado campo, como a psicanálise, não foi assim uma porta de saída do mundo, mas um ponto definido a partir do qual ela continuava olhando para fora e para as nossas atribulações no tempo. Ela, que já fazia psicologia social na USP, fez aí mesmo o mestrado, onde já misturava a sua especialidade profissional também com a perspectiva crítica, com uma dissertação de 1979 sobre o papel da Rede Globo e das novelas da Globo em domesticar o Brasil durante a ditadura militar. Você lembra, Maria? Porque seria... Quanto você se lembra? Não, eu consultei. Tem um Google hoje em dia. Então, o que seria mudado na Globo Desilar? Se é que mudou alguma coisa. Continua a mesma. Depois, Maria Rita doutorou-se em psicanálise na PUC, em 1997, com um trabalho que resultou num livro de muita repercussão, chamado Deslocamentos do Feminino, a mulher freudiana na passagem para a modernidade. Editora Imago Editora, 1998, e terceira edição pela Boitempo, em 2016. Enquanto a Globo se esclerosava, Maria Rita cresceu e amadureceu como psicanalista, preocupada com as questões do feminino e uma boa produção teórica a respeito. Manteve-se sempre atuante na imprensa, como ensaísta, cronista, poeta, em órgãos como Veja, Estadão, Folha de São Paulo, isto é, Já faz muito de tempo. outros tempos. Porque a Veja era contraditória. Isso, o Raimundo Pereira, né? Atualmente, é a psicanalista de membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e, a partir de 2012, foi convidada a integrar a Comissão Nacional da Verdade, voltada para apurar as violações aos direitos humanos no Brasil, ocorridas de setembro de 46 a outubro de 88. Isso ela se manteve até 2014. Né? Depois de 8 novos livros, dos quais gostaria de destacar... 8? Acho que não. Não? Gostaria... Bom, falei que a memória da turma... Não, é que deve ter vários que eu participei, escrevi uma coisinha. Tá bem. Acho que só tem mais 2 aqui. Yeah. Dos quais gostaria de destacar O Tempo e o Cão. Você tem, né? Da Boitempo Editorial 2010. Agora ela volta a reunir os seus diferentes campos de interesse, a psicanálise e as patologias da nossa vida social, numa visão sempre crítica e com vistas, pelo menos na esfera dos desejos, à mudança. Ela bota no sofá o povo brasileiro, em seu novo livro, Bolvarismo Brasileiro, no Prego, né? 2017. Ele parte, pelo que nos informou, de uma leitura do nosso querido Quincas Borba. Não o cachorro, mas humano, e deve ter dado nome ao livro, pois foi emprestado dele Os Olhos Doces
e fortemente irônicos do narrador, mas o estudo de uma fobia do seu dono, compartilhada por toda a sociedade carioca e, pelo visto, brasileira dos séculos XIX e XX, o bovarismo. É sobre isso que iremos ouvi-la e conferir se o mesmo não persiste também no XXI. Passo a palavra, então, a Maria Alice. Obrigada. Quando eu morrer, você vai ler isso. Você lê no meu enterro, só que eu não vou estar lá para ouvir. Mas eu gostei. Ele exagerou um pouco, gente. Olha, bem, eu tive que fazer uma coisa que eu não gosto, que o problema é o seguinte: esse texto já é um texto pronto. Eu não gosto de ler, porque eu sei que a lógica da articulação do texto escrito e do texto falado são diferentes, são lógicas diferentes. Então, eu, pelo menos quando estou na plateia, acho muito mais difícil acompanhar uma leitura de texto escrito. Então, eu vou tentar, a partir do escrito, ir articulando mais na lógica da fala, porque eu acho que é mais, a gente presta mais atenção, não é? Claro que eu não gostaria que vocês dormissem, então eu vou fazer isso para tentar. Primeiro, porque aqui já é um texto no formato de uma coisa que vai para um livro, eu gostaria de falar um pouquinho dessa palavra. Claro que vocês que são alunos de literatura, a palavra bovarismo deve ser bastante familiar para vocês, né? Mas eu, que havia empregado assim como um adjetivo qualquer, eu encontrei um livro de um filósofo chamado Jules de Gaultier, um filósofo do século XX, de terceira linha, tanto que a única coisa que eu sei dele é que ele escreveu esse livro chamado Le Bovarisme, o bovarismo. Ele foi citado, acho que pela Rodinesco, num livro da biografia do Freud, e aí eu tive em Beck e dei a sorte de achar um exemplar na biblioteca, e como eu não podia trazer para o Brasil, eu fichei ele inteirinho. E a definição do bovarismo é muito interessante, e ela já é discutível de cara, porque ela é considerada, no século XIX e começo do XX, como uma espécie de patologia. O bovarista seria um tipo meio delirante, como se ele vestisse um certo ego 2 pontos acima do tamanho dele. Mas se vocês pensarem um pouco, vejam se aquilo que foi uma patologia, talvez em sociedades ainda muito fortemente estratificadas, né? E talvez pensando no Brasil, onde as revoluções igualitárias foram demorando mais para chegar, pode até ter sido uma patologia no começo do século XX, como hoje em dia ela é uma condição da mobilidade social. Porque bovarismo ele define como todas as ilusões que o eu tem a respeito de si mesmo, no sentido de que ele pode vir a ser um outro, tornar-se um outro, né? Ou já pensar em si como o outro que ele desejaria ser, né? É claro que numa sociedade muito estratificada, uma pessoa que nasceu plebeia, sonhar que ela pode vir a ser cortesã, ou mesmo nobre, poderia ser delirante, poderia ser um pensamento delirante, podia ser patológico, não é? Mas numa sociedade de imensa mobilidade, você nascer e num certo momento da sua infância você pensar, eu não quero estar nessa condição, eu me vejo em outra, não é? É uma condição que está aberta, não é garantida na nossa sociedade, porque é uma sociedade ainda muito desigual. Mas as condições da modernidade tornaram isso, que era patológico. O Júlio de Gaultier é de 1812, de qualquer jeito ele já tem uma visão conservadora, né? Nós já estamos numa sociedade moderna. Esse psiquiatra já classifica isso de uma forma conservadora. Ele cunha esse nome para essa suposta patologia. Bom, ela é calcada, vocês já devem ter percebido, no nome de uma das personagens mais importantes da literatura ocidental, que é Madame Bovary. Em Madame Bovary, a sua vontade de tornar-se outra era, sim, digamos, não digo delirante no sentido de que a gente pensa num delírio psicótico, mas delirante no sentido do que a gente pode imaginar quando a gente fala para alguém, você está sonhando, né? Isso nunca vai te acontecer. Você está delirando, você nunca vai chegar onde você pensa. Hoje em dia, a gente diz isso cada vez menos, porque a gente percebe cada vez mais que se a pessoa quiser, né? Se o Temer não cortar a educação, etc., dá para chegar lá. Mas
no século XIX, principalmente a condição feminina, a ideia de que você poderia construir o seu destino era absolutamente surreal, né? Ou delirante. Basta ver, eu vou passar isso só como um rápido exemplo, como no século XIX, no século do grande romance realista, o personagem do romance realista é alguém que quer superar a sua condição. Assim, grosso modo, é isso. A personagem mais importante da literatura europeia dessa época, Madame Bovary, que deu nome ao sintoma, é isso. Ela é uma mulher que nasceu numa classe média, baixa de província, se casa com um médico de classe média de província, mas ela leu muita literatura. Ela seria, digamos, na Europa do 19, porque a Europa do 18 era outra coisa, tá? Nos salões, tinha muita mulher alfabetizada, perto da corte, em volta da corte. Mas na Europa do 19, que foi a grande estratificação e o grande fechamento das sociedades de corte, mulheres alfabetizadas eram raríssimas. E o personagem feminino que lia romances pensa que quer ter outro destino, diferente do destino medíocre que lhe foi dado pelo casamento, que era a única coisa que fazia com que uma mulher saísse do seu lugar de filha. E daí ia ser a filha, a tia solteirona, vivendo de favor na casa de alguém, etc. Só o casamento podia torná-la ligeiramente sujeito de alguma coisa. Pelo menos ela virava madame fulano de tal. E a quantidade de romances, eu vou citar só 3 que vocês certamente conhecem, né? Madame Bovary, Anna Karenina, Capitu, um pouco diferente aqui, uma situação mais irônica, narrada de um jeito bastante diferente, não tão dramático como essas duas. Uma personagem de um romance americano, de uma escritora da mesma época, a escritora chama Kate Chopin, o romance chama O Despertar, eu esqueci o nome da personagem. Você fez uma cara de quem sabe? Awakening, mas vocês não lembram o nome da personagem. Tá. Enfim, são muitas personagens femininas que têm essa trajetória. Leem a partir da leitura, que afinal de contas, principalmente a leitura de romances, abre essa gama de possibilidades na imaginação. E imaginar é o primeiro passo que você tem para ter um contato com o seu desejo. É quando ele te surge na forma de uma fantasia. Ela pode ser enganosa, aí é um assunto da psicanálise, mas não imaginar é muito pior. Aí é a depressão mais grave. Então, essas mulheres que tentam superar a sua condição e acham, e no caso da Madame Bovary, que é o romance, talvez um dos romances mais extraordinários que já se escreveu, com a crueldade com que o Flaubert trata seus personagens, né? Tem um personagem bovarista também, o Julien Sorel, né? Do Stendhal. Também é um personagem. O Frédéric Moreau, do próprio, da educação sentimental. Mas o Frédéric Moreau, os 2 homens, que eu estou me lembrando agora, de personagens que querem também mudar seu destino, o final deles é irônico, não é trágico. Educação Sentimental termina com um diálogo genial do Josiane Sorel com um dos seus amigos, que eu esqueci o nome, que também tinha grandes sonhos com ele na adolescência, e eles começam a lembrar, o Delorier, e eles começam a lembrar como eles quiseram outras coisas, e depois de várias empreitadas também, Bovary vai para Paris, acha que virou alguma coisa só porque vestiu uma roupa bacana, etc. E acaba, as últimas frases da educação sentimental, eles falam, você lembra quando eles se reencontram? Enfim, a história é tão longa que não dá nem para resumir. E eles falam, você lembra daquela época, nós chegamos aqui cheio de sonhos? E eles têm uma fala um pouco desencantada, mas não trágica. Eles falam, foi o que nós tivemos de melhor, né? Foi o que nós vivemos de melhor. O outro fala, foi o que nós vivemos de melhor. Veja a diferença entre uma personagem desencantada de uma personagem suicida. Que a Bovary se mata, a Karenina se mata, a personagem do Awakening, que eu esqueci o nome, se mata, né? E a Capitu tem um fim, a Capitu que nem ao menos é escrito dessa perspectiva, não é? Mas ela tem um fim triste, no mínimo isso, não é? Enfim, aí quem é de letras pode me dizer depois se tem alguma discussão, enfim, sobre melancolia em Capitu ou não sei. Bem, então, por outro lado, o bovarismo seria considerado uma das condições subjetivas que definem o próprio sujeito moderno, não é? O Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, em Raiz do Brasil, inclui o bovarismo
como um dos traços que compõem o nosso imaginário de brasileiros. Quer dizer, como se... É claro que o Sérgio Buarque não vê isso de uma perspectiva conservadora, né? Todos podem imaginar. O que ele acha, o que ele chama de bovarismo, ele enumera uma série de panaceias, pensando no reinado longo do Dom Pedro II, panaceias utilizadas para produzir efeitos secundários de modernização. Quer dizer, o país não está se modernizando no que é mais importante. Não aboliu a escravidão, básico, né? Foi abolida 1 ano antes da República. Quer dizer, foi o último país livre do Ocidente a abolir a escravidão. Tirando o Haiti, que era uma colônia, foi o último país a abolir a escravidão. Quer dizer, essa vergonha eu não sei como é que a gente vai superar, né? Acho que ainda não foi superada. Estamos né? retornando. Oi? Estamos retornando. Estamos retornando, mas bem devagarzinho, né? Agora estamos retornando para trás. Para trás. É verdade. É verdade. E o Sérgio Buarque chama de bovarismo essa característica brasileira de adotar modismos da modernização, aqui, não é? Durante o reinado do Dom Pedro II, a maneira dos países emancipados europeus, sem alterar as estruturas arcaicas de poder. É nisso que constitui o bovarismo, né? E ele, vou só citar ele, porque ele escreve muito bem e tem uma precisão muito boa. Muitos dos que criticam o Brasil imperial por ter difundido uma espécie de bovarismo nacional, grotesco e sem saborrão, esquecem-se de que o mal não diminuiu com o tempo. O que diminuiu, talvez, foi apenas a nossa sensibilidade aos seus efeitos. Quer dizer, a gente ri do bovarismo do final do XIX, né, do reinado do Pedro II, mas não percebe que ele continuava, pelo menos na época em que Sérgio Buarque escreveu Raiz do Brasil. Bem, vamos para a literatura. É muito conhecido entre os amantes da literatura, e para quem leu Flaubert principalmente, uma cena entre Madame Bovary. Então, Madame Bovary, pequena burguesa, classe média de província, que lia. Primeira geração, depois da fase conservadora do século XIX, que volta a ler, não é? Que aprendia a ler com as avós. É interessante isso, as mães eram analfabetas. As avós ainda, velhas senhoras do século XVIII, teriam ainda ido à escola, ou se alfabetizado, enfim, em círculos, nos salões, etc. Então, a primeira geração, de novo, que volta a ler. E é uma geração, então, Bovary fazia parte dessa geração, que tinha acesso aos romances. E é nessa época, se a gente estuda um pouco a história da vida privada, etc., que se começa a produzir, em larguíssima escala, romances para moças. Romances de capa cor-de-rosa, né, com historinhas de mocinhas sonhadoras que conseguem fazer sofrem, tipo Cinderela, mas Cinderela é história de tradição oral da Idade Média. Mas voltam esses romances um pouco adaptados à época, não é? De mocinhas sonhadoras que sofrem muito, mas enfim acabam conhecendo um homem que reconhecem o seu bom coração, sua bravura, a sua inteireza de caráter, etc. E se casam, então elas viram nobres ou superam a sua condição medíocre. E esses romances todos que eu citei, né, Kate Chopin, Ana Karenina, etc., são histórias de mulheres que leem. E como leem, elas sonham em superar uma condição que deve ter sido terrível. A gente está cheio de mulheres aqui, né? É difícil a gente imaginar a condição das nossas bisavós, ou das minha avó, bisavó de vocês. O que era você viver em casa, se preparar para casar, achar que vai ser o seu grande momento, e 3 anos depois, você está em casa e nada mudou tão significativamente na sua vida. Não digo que a maternidade não traga alegrias, não é? Mas vejam que ironia. Agora eu vou fazer uma pausa, um parêntese psicanalítico aqui. Por que surge um médico que escutou mulheres no século XIX e descobriu a histeria? Porque o XIX foi o século do confinamento das mulheres. O Freud não podia ter surgido no XVIII. Não foi uma coincidência. Foi um momento histórico. O Freud não podia ter surgido hoje. Hoje surgiria outra coisa, né?
foi esse homem que escutou essas mulheres com fantasias, e muitas delas, num dos estudos sobre a histeria do Freud, é maravilhoso, não lembro agora o nome me sumiu, porque eu estou improvisando aqui, mas essa histérica que ele consegue curar o sintoma, né? Porque nessa época não tinha foram as primeiras curas do Freud, não é? E ela tinha os sintomas de paralisia, porque ela tinha visto o pai morrer, enfim, uma história comprida, e ela foi curada dos seus sintomas. E o Freud sempre, durante a escrita desse estudo, ele diz como essa jovem era inteligente, talentosa, etc. E aí, quando termina esse estudo, Freud era um escritor que organizava seus textos de uma forma quase literária. Então parece que ele está contando uma historinha e termina ele dizendo: fiquei muito feliz quando fui a um baile não sei onde, não sei que dia, e vi a minha antiga paciente, que sofria de paralisias histéricas, dançando muito desenvolta nos braços de um parceiro que talvez seja o seu noivo. Só sinto pena que o casamento, que provavelmente seria o destino dessa moça, né? Que o casamento vai obrigá-la, mas para ele era natural, ele não está criticando, tá? Ele só sente pena que o casamento e a vida de mãe de família vai obrigá-la a abrir mão de todos os talentos que ela tinha, né? Que ela mostrou que tinha durante seu tratamento. Então, essa era a condição feminina, né? Bem, voltando para Emma Bovary, então. A Bovary, com esses sonhos de que ela se casa com um homem que é o Charles Bovary, que é um pobre Charles Bovary, quem leu deve ter pena dele. Era um homem medíocre, ele não tinha culpa, ele era um homem medíocre. E cada vez que a Bovary achava que ele ia fazer uma coisa bacana, ele piorava. Ele tenta consertar um pé torto de um camponês, acaba com o cara, enfim, o cara tem que usar uma perna artificial, não lembro mais os detalhes, mas dá tudo errado, ele é um medíocre. E um cara tímido, um cara... E ela, depois de casada, ela todo dia abria a janela, olhava para a estrada e falava: alguma coisa tem que acontecer. Porque essa era a condição, não é? E, bem, o que acontece é que como é que ela consegue, ela descrita como uma personagem bonita, uma mulher bonita, como ela consegue superar um pouquinho a mediocridade da sua vida provinciana, tendo amantes, não é? Claro que muitos de nós já superamos vários momentos chatos da nossa vida tendo amantes, mas a Bovary era a única coisa que ela podia fazer. Não é que era uma, né? Boa saída, hein? É boa. Os homens também fazem isso, não somos só nós. Mas, enfim, era a única saída, né? Só que cada vez que ela conquistava um amante, ou que um amante a conquistava, o sonho dela é que ele ia levá-la para outra vida. O seu primeiro amante, Rodolphe, ela acha que ela pode ir para ele, é o sonho, que era um sonho muito europeu do 19, que era ir para o Oriente, que eram as terras exóticas, que eram as terras recém-descobertas. Então ela sonha que com o Rodolphe talvez ela possa ir para o Oriente. E o Rodolphe só achava ela linda e achava bacana ter seduzido aquela mulher, e quando ela começa a se empolgar demais, ele manda uma carta romanesca, mas calculada, para sensibilizá-la, dizendo: adeus, tem que me sacrificar para não desonrá-la. Ele escreve porque ele domina o código, os homens dominam o código, né? No 19, ela não. Então ele escreve uma carta romanesca, fingindo que ele está sofrendo horrivelmente, fazendo um enorme sacrifício pelo bem dela. Ela lê ao pé da letra, tem uma febre horrorosa, passa dias e dias e dias à beira da morte e tudo mais. Bem, depois o segundo amante faz a mesma coisa, enfim, não vou repetir Madame Bovary para alunos de literatura, né? Mas tem uma cena importante no segundo amante que ela tem, que é o Léon, que é um homem que já mora em Rouen, então ela passa a ir a Rouen para fingir que tem aulas de piano e vai encontrar esse rapaz, o Léon. E a primeira cena de sedução, essa cena foi tão forte que Flaubert foi processado pelo Ministério Público de Paris. O livro estava sendo editado em versículos na revista de Paris e quase que foi suspenso. Porque a cena é a seguinte: o Léon está numa carruagem, eu não lembro se ela passa na pensãozinha onde ela está hospedada, ela entra, quando ela entra, a carruagem sai, fecham-se os postigos. Fecham-se os postigos e aí a cena é descrita pelo lado de fora. É brilhante, Flaubert realmente é brilhante. A cena passa a ser descrita pelo lado de fora
A carruagem corre cada vez mais, só se ouve uma voz dizendo, vai em frente, vai em frente. E num determinado... E ela tinha levado, lembrei, ela tinha levado, romanescamente, uma cartinha para dizer que ela ia renunciar a esse flerte. Ela, dessa vez, fez o que o Leon tinha feito com ela, o que o Rodolfo tinha feito com ela. Leva uma cartinha para dizer que não podia, que era impossível, e ela quer entregar a cartinha. Ele entra na carruagem, fecha-se os postigos, a carruagem sai desabalada, até que num determinado momento, uma mão feminina sem luvas, isso é o auge da pornografia, uma mão feminina sem luvas joga pela janela uma carta picada em pedaços. Significa que, então, ela foi seduzida, não é? Bem, por essa cena, Flaubert foi processado pelo Ministério Público e o advogado dele foi brilhantemente cínico, dizendo que os juízes não tinham entendido que Madame Bovary era um livro escrito para prevenir as mocinhas sonhadoras de que elas não deviam cair na cantada de qualquer bonitinho mais ordinário. Mais ou menos foi essa a defesa, e aí foi liberado de novo Madame Bovary. Bem, vamos para o Brasil, Machado de Assis, Quincas Borba. Vocês já devem conhecer, eu vou fazer um resumo só para eu mesma chegar nessa cena, não é? Quincas Borba seria um bovarista, porque quando Júlio de Gaultier diz bovarista é aquele que tenta, através da fantasia, pela leitura de romance, etc., tornar-se o que ele não é. Bom, primeiro que Quincas Borba é o nome do cachorro, então o Machado já é genial, né? Porque o personagem chama Rubião. Toda vez que eu vou falar no romance, eu vou falar como se falasse, então Quincas Borba, não foi o Quincas Borba, foi o Rubião. Quincas Borba é o cachorro do amigo do Rubião, que é um filósofo de província, que tem uma ideia spenceriana, tem uma teoria spenceriana da survival of the fittest, quer dizer, os mais capazes é que vão sobreviver. Ele pensa no mundo assim, ele tem uma teoria, ele morre, enfim, deixa para esse amigo de província, um mineirão, caipirão, de Barbacena, deixa para esse amigo a fortuna dele e o cachorro. Pede, cuide do meu cachorro, que é o Quincas, que aí fica com o nome de Quincas, que é o nome, então, do que morreu. O Rubião, então, chega ao Rio de Janeiro, vindo de Barbacena, e tem uma cena genial que depois é uma sutileza de Machado de Assis, né? Que no trem que vem do Rio de Janeiro, tem um casal de quem o Rubião vai ficar amigo depois, o casal Palha, em que eles estão conversando com mais uma outra pessoa, que eu não lembro quem era, discutindo uma lei que o Dom Pedro tinha acabado de aprovar, se devia aprovar, se não devia aprovar, não me lembro, que era nada menos do que a lei do ventre livre, chamada Lei dos Inocentes, né, de que os escravos, então, que nascessem a partir daquele momento, os filhos de escravos nasceriam livres. Estava havendo um debate ali. Então, vocês vejam que Machado de Assis introduz a questão da escravidão todo o tempo. Ele já está escrevendo depois disso, Quincas Borba, né? Mas ele introduz a questão da escravidão o tempo todo. Bem, então Rubião chega ao Rio de Janeiro e ele tem muito dinheiro, nunca teve, e começa, ele não sabe como se introduzir. Ele fica amigo desse casal que ele conheceu no trem e ele dá dinheiro para todo mundo. Então ele começa a ter um círculo de frequentadores, seus chás começam a ser importantes, e ele frequenta também a casa do casal Palha e se encanta rapidamente com a Sofia, que é a esposa, que é também descrita com todos os clichês do romantismo pré-Machado. Olhos negros que brilham, cabelos cacheados brilhantes, um decote arfante, etc. e tal, seios arfantes. E um pouco entediada com o marido. Isso é o clichê do século XIX. Né? O Machado toma tudo isso de uma forma mais irônica, mas é o clichê. Um marido revista, empenhado, mas curto de ideias, uma mulher sonhadora, e só que, em vez de aparecer um conquistador à altura dessa mulher sonhadora, tem ali um caipirão que os conquista na base do dinheiro, né? As pessoas tomam ele por um ricaço que veio de Minas, etc. Então é assim que ele ganha prestígio, mas ele é um caipirão. Para ter uma ideia, o herói, isso também é uma ironia do Machado, o herói do Rubião é o Napoleão III. Ele tem na sua casa um busto do Napoleão III que é aquele
sobrinho de Napoleão, que depois das revoluções de 84, ele é que toma o poder, não é? Para voltar, para restaurar a monarquia, e a respeito dele, quer dizer, o Victor Hugo escreve um livro sobre ele chamado Napoleão o Pequeno, em comparação a Napoleão o Grande, e a respeito dele que Marx escreveu que a história se repete como farsa, não é? Quando esse outro Napoleão. Esse é o ídolo do Rubião. Não é interessante? Quer dizer, não é um ídolo, não é o Napoleão, né? É o história como farsa, não é? Tudo isso vai compondo esse cenário que o Machado faz com muitas sutilezas, né? Bom, o fato é que eu citei a cena da carruagem em Madame Bovary, e tem um momento, então, que Rubião ali já tem uma carruagem puxada por cavalos, etc., e ele vai visitar a Sofia. E quando ele chega, ele vai de improviso, claro, né? Não tinha telefone, não tinha SMS, nada, WhatsApp. Ele vai visitar, e quando ele chega, a Sofia fica meio incomodada, porque eles já tiveram uma cena que eles saem um pouco numa recepção na casa do casal Palha, e vão até um lugar mais escuro e ficam olhando as estrelas. E ela gosta um pouco da corte daquele homem, porque o marido dela é muito chato, muito pragmático, mas aí ele começa a dizer, seus olhos brilham mais que essas estrelas. Já teve uma cena um pouco constrangedora para ela, que ela depois... E nesse dia, então, quando ela vê que ele chega, ela diz que ela está de saída. E quando ela entra na carruagem, ele entra atrás. Ele entra junto e fala, eu vou com você. E aí, o Machado faz uma paródia genial do Flaubert, porque tudo acontece ao contrário. Se na cena do Flaubert, na carruagem, tudo é visto pelo lado de fora, porque o que é sugerido é que a Bovary se rende, não é, à sedução do Leão, na cena do Machado, a cena da carruagem é vista de dentro. E o que você vê? Assim que o Rubião entra, a Sofia se esconde, se senta mais no cantinho que ela pode, não é? E ele começa a se declarar a ela, e ela vai ficando cada vez mais incomodada, constrangida, e ele começa, e quando ela fala, não, Rubião, não é isso, alguma coisa assim, ele fala, não me chame assim, me chame de Luiz. E ele entra num delírio que ele é o Luiz Napoleão. Eu sou o teu Luiz, e tira um anel do dedo, porque ele tinha brilhante, sei lá, e dá para ela o anel, e tenta pôr no dedo dela, etc. E a cena vai assim, num delírio, até que, de repente, a carruagem para num congestionamento carioca do século XIX, e, de repente, ele sai do delírio e salta. Ele percebe, não sei, não tem detalhes do que ele percebe, ele só se dá conta que ele não está dando certo, ele volta à realidade e salta da carruagem. E aí ele está num bairro modesto ali, sai andando, enfim. Então, essa cena, a meu ver, é como se fosse eu chamei isso de bovarismo brasileiro. Quer dizer, como se o Machado estivesse dizendo, vejam bem, a Emma Bovary, a nossa Sofia, não é uma Emma Bovary, não é? Ela é só uma moça bonita, de olhos negros e medíocre. Não tem a capacidade de sonhar da Emma Bovary, não tem a ousadia da Emma Bovary. Ela vai ficar no casamento chatinho dela, não é? O Rubião, muito menos, é um leão, né? Não tem nenhuma capacidade de sedução, é um bobão. Não conseguiu nada com ela, né? O Rio de Janeiro, do Pereira Passos, que é esse momento das grandes avenidas, dos grandes boulevards, é o momento que o Pereira Passos tenta imitar Haussmann, que foi o arquiteto que abriu as grandes avenidas em Paris e expulsou os pobres das regiões centrais, a respeito do qual o Baudelaire escreveu tantos poemas em prosa, não citando o Haussmann, que ele não ia dar essa de bandeja para ele, mas falando dos pobres, falando das avenidas monumentais, etc. Né? Está tão caracterizado no Baudelaire. O Haussmann, que abriu as grandes avenidas no Rio, em Paris, perdão, foi o que Pereira Passos
fez no Rio de Janeiro no século, no fim do XIX, começo do XX. Inclusive, a região que... Agora, isso aqui é uma nota de rodapé total, gente, mas eu não consigo deixar de falar. Teve uma região grande desse Bota Abaixo, que é a região que depois surgiu o Lago do Estácio, que ele derrubou uma quantidade enorme de cortiços, que eram as casas dos negros, ou já alforriados, ou logo depois da emancipação dos escravos, que não tinham onde viver, que não tinham para onde ir, né? E se meteram numa região de cortiços, de ruazinhas, e aí a ideia de desinfectar a cidade não era chegar lá, melhorar, fazer uma certa higienização, etc. Era derrubar tudo, né? E esses negros todos, não era no Estácio, desculpa, era outra região do centro do Rio, e onde hoje abriram a Avenida Central, a Avenida Rio Branco, etc. E esses descendentes de escravos todos, né, que já não eram mais escravos de família, né, que tinham as casas para morar, foram para a região do Estácio, que era uma região meio de mangue, meio alagadiça, que ninguém queria morar, e foi ali que nasceu o samba. Foi nessa região que nasceu o samba. A história do samba é a história do fim da escravidão, dos bota-baixos, do encontro de pessoas que saíram de várias regiões. A casa da Tia Ciata, a famosa casa da Tia Ciata, era ali perto, né? Muitos desses lugares. Agora o Lago do Estácio já é outra coisa também. Enfim, a Cidade Nova já é o Porto Maravilha, tudo isso já acabou. Mas foi o segundo Pereira Passo, né? Foi agora o Sérgio Cabral na época da Copa. Também tirou um monte de gente de um monte de bairros onde as pessoas pobres podiam morar perto do centro. Bom, volta para o Machado de Assis. Então, é como se o Machado de Assis estivesse dizendo: eu também não sou nenhum Flaubert, né? Quer dizer, eu não sou nenhum Flaubert, por que ele poderia estar dizendo isso? Machado de Assis provavelmente sabia perfeitamente que ele era um escritor à altura, pela sofisticação, pelo uso da língua, pelo manejo da ironia, pela imaginação também, pelo modo de abordar muito sutilmente as questões sociais do Brasil da sua época. Provavelmente o Machado sabia que ele estava no panteão dos grandes escritores, né? O Schwartz diz isso, mas ele está condenado por uma língua que ninguém mais falava no mundo, a não ser em Portugal, né? Que nessa época já era um país desimportante. Então ele está condenado pela língua a ser um escritor local, né? A ser um escritor nacional e talvez no máximo de 2 países, né? Então essa ironia dele usar a cena da carruagem, dele fazer uma sedução fracassada, dele fazer uma personagem feminina bovarrista no sonho, mas sem ousadia, uma personagem masculina que é uma revista, que não consegue fazer semblant, fazer uma pose à altura do dinheiro que ele ganhou, não é? E tem mais 2 cenas interessantes no Quincas Borba, em que Machado de Assis está mostrando perfeitamente como ele tem noção das aberrações da sociedade carioca do seu tempo. Uma delas é que Quincas Borba, não sei se é logo em seguida que ele desce dessa carruagem, sai a esmo pelas ruas, não sei se é nesse momento, desculpem, porque eu não li o romance, não reli tudo agora. Ele vê uma multidão indo para algum lugar e ele fala: para onde vocês estão indo? Não, é que vão enforcar um negro fugido. E aí ele vai também, porque ele fala: puxa, é tão raro hoje em dia ver enforcar um negro, vamos lá. Não é? Quer dizer, o Machado fala isso com uma leviandade evidentemente provocadora. Não é? E ele vai como se fosse assim: é tão raro ver um palhaço fazendo malabarismo, vamos lá. Né? Então, é tão raro hoje em dia ver enforcar um negro em praça pública. Até me constrange contar essa passagem do romance, que é assim mesmo, né? Mas é assim mesmo que ele faz. E eu tenho certeza que ele não o faz por racismo, mas por essa crueldade literária que é preciso ter para abordar certas questões. E a outra cena é a última cena, quando a República é proclamada, né? Que é o fim já do livro, e tem uma padaria, uma confeitaria, onde está escrito Confeitaria Imperial. É isso? Ah, eu estou no livro errado. Isso é já Isaú e Jacó. É a outra.
que muda a tabuleta para a confeitaria da República, uma coisa assim, né? Eles ficam discutindo. Não, perdão. E a outra cena no Quincas Borba, quando ele sai também, é que ele vai passando por uns bairros pobres e começa a lembrar que ele viveu ali também e que não foi mal antes da herança, que ele viveu nesses bairros, não, que ele foi pobre em Barbacena, etc., que não foi mal. E que talvez ele ali se sentisse mais à vontade, porque ele está sempre gauche, né? Onde ele frequenta. Mas aí, em seguida, ele põe essa ideia de lado, porque ele diz, não, é muito melhor ser rico, né, do que ser pobre, quer dizer, não faz sentido. Bem, acho que a gente pode abrir para discussão, porque de qualquer jeito o Machado sabe que a Bovary do Flaubert, ela fracassa na sua vontade de se tornar outra mulher, não é? De ter outro destino, ela acaba se suicidando, enfim, mas não fracassa como personagem da grande literatura mundial, não é? Como personagem ela não fracassa. E o Machado, nem isso ele pode ter certeza, não é? De que a sua Capitu, de que ali na época, hoje em dia a gente sabe que ele está inscrito entre os grandes escritores, mas na sua época ele não sabia se as suas personagens iam se tornar inscritas como grandes personagens da literatura mundial, né? Em todo caso, só para terminar, se num personagem como Madame Bovary, ou se numa personagem como Capitu, se numa personagem feminina no século XIX, o sonho de tornar-se outro, que já estava inscrito na modernidade, não é? Podia levá-la a um desfecho trágico, não é? Para um personagem masculino, mesmo para um personagem tão tragicômico como o Rubião, tão fracassado, não é? Tão bobo, esse percurso de tornar-se outro não termina num suicídio. No fim, ele morre num hospício, não é? Ele vai enlouquecendo no seu delírio. Ele não consegue também colocar os pés na realidade em que ele está inserido, não é? Mas é mais patético do que trágico o final do Quincas Borba, não é? Enfim, eu gostaria de deixar um tempo para a gente conversar. Não sei o que isso pode ter a ver com a situação do Brasil de hoje. Nem estou falando isso só para jogar a bola para o campo, não sei, talvez não tenha a ver. Mas gostaria de ouvir vocês um pouco. E aí na conversa também vão surgindo outras coisas que eu já faz tanto tempo. É de 2005 esse assunto para mim, então eu já acrescentei muita coisa, tirei muita coisa, então eu queria deixar mais o esqueleto dessa história. E a gente conversa. Obrigada. Eu abro então para perguntas, né? E o debate. Você quer vir falar aqui com... Não? Acho que dá para ouvir, né? Boa noite, meu nome é Lucas Paulilo, faço parte do programa de pós em Ciências Sociais da Unesp de Araraquara. E eu queria fazer duas perguntas. A primeira, qual que é a relação do bovarismo com o romantismo? O bovarismo seria um tipo de romantismo? Não sei. Com essa perspectiva de um devir, do outro? E dois, qual que é a relação do bovarismo com a condição do intelectual? Porque tem algo de bovarista nessa questão mannheimiana do intelectual de estar para além da sua condição. Porque, da forma que você falou da Madame Bovary, tem essa questão do contato com os livros também, né? Que acaba despertando nela questionamento da superestrutura social que ela está colocada. Né? Então ficam essas duas perguntas. Tá, peraí, volta para a primeira, eu vou tentar... A primeira é a relação mais difícil.
Do romantismo com o bovarismo. Segunda dos intelectuais. Tá. Olha, eu não sou uma estudiosa do romantismo, né? Não sou uma estudiosa no sentido scholar de nenhuma dessas coisas, né? Eu sou uma interessada que às vezes me aprofundo um pouco, mas não sou. Vocês estão no seu meio, né? Aqui. Não sou desse meio. Mas eu não sei se a gente pode falar de bovarismo no romantismo. Porque o romantismo corresponde, se eu estiver errada, vocês me corrijam, por favor, mas corresponde, grosso modo, pelo menos no seu florescimento, lá no 18, etc., numa época em que a ascensão social não era uma perspectiva aberta para as camadas médias, digamos. No Brasil, a ironia maior, que eu esqueci de dizer, é que tudo isso se passa num pano de fundo da escravidão, ainda. Não é? Acho que eu mencionei muito en passant, mas toda essa ideia, esse afrancesamento, essa vontade de se tornar outro, etc., isso é o Roberto Schwartz que aponta muito claramente. Quer dizer, o Quincas Borba tem um escravo de ganho em casa. Não tem fazenda, não tem escravos em fazendas, mas tem escravo, e ele fica um pouco constrangido com aquilo, mas tem que ter, porque é status, etc. Então, o romantismo corresponde a uma perspectiva. Eu tenho a impressão que a movimentação em torno das sociedades de corte, não é? Muito, que vem desde Shakespeare, não é romantismo, mas você vai vendo em Shakespeare em que tudo depende de casamentos cair nas boas graças do rei, de um duque, de um conde, quer dizer, não tem nenhuma possibilidade de uma inserção que não dependa de alguém te levar para cima, digamos assim, não é? Então, eu acho que o bovarismo é um sonho do sujeito se transformar e tornar-se outro, né? Então não me parece que seja uma figura do romantismo, mas como a sua pergunta é muito interessante, se alguém lembrar de um personagem do romantismo bovarista, eu vou procurar, vou ler, se eu estiver enganada, né? Segunda pergunta, agora... Eu posso só complementar? Uhum. Que os romances que a Emma Bovary lia eram romances românticos. Capa-espada, claro. que levava ao devaneio, à fuga da miséria e do tédio da vida burguesa desencantada dela, né? Mas os romances de Capa-espada é muita mocinha que é arrebatada por um cavaleiro, mocinha pobre, que, né? Era o Dom Quixote que lia romances bretão, medievais, e sonhava em voltar para trás. Claro, o Quixote é interessante, porque o Quixote, alguns autores que falam de bovarismo, falam, claro, fazendo uma leitura a contrapelo, que o Quixote teria sido o primeiro bovarista, né? A força de ler romances, mas é claro que é uma leitura só aplicando como adjetivo, digamos assim, não é? Não é uma crítica literária constante. Mas o primeiro personagem que pensa que ele é um outro, mas aí é delirante, não me parece que tem a ver com romantismo mesmo. E volta para a segunda? A segunda era dos intelectuais, da condição do intelectual. Se é uma condição bovarista? Não, qualquer relação. Porque, por exemplo, inclusive esse ethos francês, né, Maio de 68 tem um pouco desse ethos bovarista. Porque, pelo que eu entendi, o ethos bovarista, ele tem um quinhão que é tanto de algo romântico no sentido lato, não no estrito. Romanesco, né? Uhum. Romanesco, perfeito. Uhum. E um outro sentido que também é transgressor. Uhum. E daí você coloca a condição brasileira, Uhum. tal, e daí eu gostaria de saber, num sentido mais panorâmico, da condição do intelectual, dele negar a si mesmo. Não, muito boa essa pergunta. Agora, muito boa mesmo, porque quando eu fiquei procurando aqui se tinha mais alguma coisa importante não sei, mas enfim, mais alguma coisa que coubesse hoje para dizer, a última coisa seria essa, né? Que o bovarismo hoje não é um sintoma porque ele está inscrito nas condições da modernidade. Quer dizer, isso que foi um sintoma no Brasil do 19, né? Ou na França de meados do 19, na França de província de meados do 19, né? Cunha não era chamado, essa personagem que cunha o termo, que depois nomeia também alguns outros personagens do final do 19, e que hoje está inscrito nas condições da modernidade.
E mesmo os homens, quer dizer, por que eu dei o exemplo do Julian Sorel? Né? O Julian Sorel é um cara que ganha uma herança, vai para Paris, ele é homem. Então, no percurso errático que ele faz, não tem nada que possa desonrá-lo ou destruí-lo como imagem. Né? Ele vai para Paris e ele não deu para nada. Né? Ele frequenta um monte de coisa, ele usa o dinheiro, a casa dele vira um salão famoso, depois desvira. Ele passa pelas rebeliões de 1848 como um turista. Ele não sabe nem o que está em jogo ali. Né? É muito genial o Flaubert aí. Desculpe, eu estou falando do Julian Sorel, agora eu estava falando do Frédéric Moreau. Eu troquei de personagem. O Frédéric Moreau da educação sentimental. Né? Ele passa por aquilo tudo sem entender nada, ele só sabe fazer semblant. Mas, enquanto a Bovary tem um final trágico, ele tem um final irônico. Porque ele não é desonrado. Né? Até um duelo que ele é desafiado para o duelo, por causa de uma dama, tem um final, tem um desfecho patético. Né? Então, no personagem masculino, né, o Flaubert faz uma passagem toda irônica. Não tem tragédia ali. E no personagem feminino ele faz pensando o que era a mulher no 19, o que era o homem no 19. Ele não consegue tornar-se outro, mas ele consegue sustentar o semblant porque ele circula, ele decide como ele circula em sociedade. Ele não se desonra, ele não se desgraça, ele não cai em desgraça. Né? E no caso de personagem feminino, sim. Né? Então, talvez hoje a gente possa dizer que o bovarismo, que era uma condição já inscrita nas possibilidades do começo da modernidade no 19, e que para a mulher só puderam se apropriar disso. Eu tenho como opinião, claro que outras pessoas podem conhecer melhor a história das lutas feministas e tudo mais do que eu, que a mulher deve mais à pílula anticoncepcional do que qualquer outra coisa que já se inventou no mundo para nós. Porque é ali que a mulher se liberta da sua condição, como diz o Baudelaire, de natural, portanto abominável. É horrível o Baudelaire era misógino, né? E essa frase dos poemas em prosa, a mulher é natural, porém, portanto, abominável. Porque o Baudelaire detestava tudo que fosse natural, né? Ele dizia, não estou interessado na natureza, uma folha, uma alface não me comove. Ele só quer saber da linguagem e da vida urbana, né? E esse desprezo pela mulher, natural por quê? Porque o seu corpo, a sua sexualidade, o seu amadurecimento, a sua possibilidade de ter um lugar na sociedade é totalmente dependente dessa função que a pílula anticoncepcional veio tornar independente. Não quer dizer que as mulheres não são mães, né? E que é muito bom ser. São quando querem, se querem, na hora que podem. E isso não atrapalha outras construções de destino. Né? Mudou isso. Vinha mudando com muitos embates com as feministas desde o 18, né? As sufragetes, e depois os movimentos feministas americanos, no 19, etc. Mas só com a pílula anticoncepcional que isso virou fácil como o rio desce a montanha. Né? Claro que fácil não é, mas eu digo essa condicionante. Né? Casa ou não casa, então fica virgem para poder ter vida social, para poder trabalhar, então não pode casar. Né? O Michelet, que é o historiador da Revolução Francesa, ele tem uma observação sobre as mulheres, um homem de seu tempo, claro, né? Ele diz que pena que eu tenho dessas moças, porque a Revolução diminuiu muito a população masculina, né? Em Paris, etc. Que pena que eu tenho dessas moças pobres, que não se casam, e que são pobres operárias, claro, ganhando muito menos, trabalhando como escravas, etc. Mas ele tem pena das mulheres que trabalham ali na época, não é? Porque só trabalhavam porque não tinham marido para sustentá-las. E ao mesmo tempo, não cumpriam o seu destino de mulher, que era a maternidade. Não é? Quer dizer, bom, tanta coisa mudou de lá para cá, mas o destino da mulher até o 19 ainda era muito terrível.
Moedeiros Falsos, como ele chama? O Gide. O Gide tem uma frase muito boa dizendo: tomara que o Código Napoleônico não aprove o divórcio, porque senão vai acabar o romance, o grande romance realista. Porque a base do romance realista é essa: é uma mulher infeliz no casamento. Claro que não é só isso, etc. O próprio Gide escreveu outras coisas, não é? Mas a ideia de que... e o Baudelaire diz, também sobre o 19, não é? O adultério e o cigarro são as únicas aventuras do burguês. Agora, para a mulher, o adultério tinha consequências trágicas, para o homem, não. Enfim, o adultério é o tema do romance 19, mas a sua pergunta não tinha a ver com isso. Eu fui indo, a gente responde o que dá para responder. Obrigado. O Flaubert escreveu Bouvard e Pécuchet. Bouvard e Pécuchet é o último romance. É um romance de colagem de frases feitas, lugares comuns, enfim, enciclopédico. Então ninguém mais crítico e intelectual do que ele, e irônico, né, porque ironizava a própria condição. Ele dizia: Emma Bovary c'est moi. Sim, Madame Bovary c'est moi. Que, colocando aí esse moi aí como a classe, né, os intelectuais, que sonham ser sempre muito mais do que são. Né? Mas veja, eu não gosto de usar esse tema bovarismo para acusar ninguém. Porque se a gente não sonhar que a gente ser mais do que a gente se deprime. O problema é esse. O difícil, e eu acho que isso na psicanálise, quer dizer, quando Lacan fala do eu ideal e do ideal de eu, é exatamente isso. Quer dizer, esses dois polos, digamos assim, para não ter que fazer toda uma teoria comprida, do superego, são constitutivos. O eu ideal é eu na posição perfeita que eu já fui como bebê da minha mãe, no primeiro momento em que nada me faltava, etc, etc. Tem uma marca aí do sujeito numa posição de ideal do outro, o outro materno. Né? Sem essa condição, ele é um melancólico. Então é melhor ter essa condição. Ele é um melancólico freudiano, daquele que quer se matar. Nessa condição, ele se constitui, mas ele tem que sair disso. Senão ele vira um narcisista que não se desenvolve. Né? Os ideais do eu são algo que vai se constituindo na medida em que ele cai desse lugar, e ele cai desse lugar facinho. Basta a mãe ter outro filho, ou a mãe uma hora vai trabalhar e não pode ficar o tempo todo paparicando seu nenê, ou ela também gosta do marido e deixa o neném um pouco para ficar... Ele vai cair desse lugar, perfeito. Se não cair, é pior. Né? E se ele cair, ele começa a tentar voltar para esse lugar, aí é Freud que vai dizer, mas Lacan depois traduz nesses outros termos, se identificando com qualidades que ele acha que são interessantes aos olhos da mãe. Qualidades, teoricamente, do pai. Isso vale para o menino e para a menina, não é? É que Freud faz o modelo do Édipo masculino. Não é? Mas nesse primeiro momento, todos caem desse lugar. Não é? Então, essa queda é fundamental. E essa busca, o bovarismo dos intelectuais, o bovarismo de todos nós, a questão do bovarismo não é querer ser outro. Porque até aí a questão é não medir, não está inserida. Não digo inserida no sentido de inserida da inserção social. Não está inserida, não se dá conta dos mecanismos do mundo em que você vive para saber que recursos você tem para sair desse lugar na direção daquele que você quer. Por que as mulheres eram as personagens trágicas? Porque elas já tinham esse desejo estava inscrito na modernidade desde a Revolução Francesa, a possibilidade de tornar-se outra, não é? E elas não dominavam o jogo de conveniências, de habilidades, e estavam excluídas do mundo do trabalho. Né? Então as mulheres eram os personagens que tinham esse destino triste, né? na Europa. O Machado de Assis ainda tem essa genialidade de escrever isso com um personagem masculino, mas ele está perdido porque ele vem da província. Né? Então, interessante é isso, ele vem da província para a corte, então ele se atrapalha todo, como Madame Bovary se atrapalhou na tentativa de mudar de vida através de seus amantes. Não é por isso que eu não acho que é à toa que o Machado faz essa cena da carruagem. Acho que ele
sabe muito bem o que ele está fazendo. Quem estuda Machado aqui, que me diga se eu estou errada, espero não estar, porque eu gosto muito dessa ideia. Uma coisa interessante, você falou da gentrificação. Parece que nós, brasileiros, já temos um know-how de gentrificação a partir do momento que a família real portuguesa chega e arranca todo mundo da sua casa, cada um Sim, e aí exatamente. Lei do ventre livre, sexagenário e tal. E o Cazuza fala uma coisa que nós são caboclos querendo ser ingleses, ou seja, nós queremos e tem também hoje gente imigrando, Estados Unidos, Europa, querendo fazer a vida. E ao mesmo tempo, você falou que tem a ver com hoje, Sofia Coppola filma Maria Antonieta, Uhum. né? E filma de um jeito glamourizadíssimo. Ou seja, né? parece tudo criança, animada, ai, eu faço tudo, eu quero, sei, né? E o Nelson, com Bonitinha Mais Ordinária, que mostra uma sociedade de classe média alta e rica que pode fazer tudo. A gente está nesse mundo onde todo mundo pode fazer. Eu estou falando da classe média alta que está hoje, eu posso fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí a literatura vai retratando isso aos poucos, ou outras artes, e parece que o intelectual não consegue hoje chegar à massa. Quem chega à massa é o discurso. Mas antes conseguia? Eu não sei. Isso é uma coisa que eu não sei se eles conseguiam, mas talvez chegasse a algumas camadas médias. Mas hoje acho que a gente, talvez o intelectual hoje nem a camada média chega. Né? Não sei. Eu também não sei. É uma coisa, né? Porque aí entra, o Marx acho que está certo numa certa parte, que é o fetichismo da mercadoria chegou, tá lá, eu quero, eu vou, e aí tudo é me oferecido via shopping, né? Acho que a última, parece que não tem nada a ver, o rolezinho. É uma clara, né? Que fala, vocês não têm esse mundo, não é seu. Né? E aí mas eu sou a favor do rolezinho, então, certo? Tá. Mas você veja que o rolezinho foi parado no JK, ou seja, a literatura faz isso, só que parece que a gente está como massa, né? A gente parece que está apagado, a gente está meio anulado, parece que a gente não sabe o que fazer e a caixa de Pandora do ódio saiu. Agora discutindo, falando do hoje, né? É hoje. Uhum. E aí eu não sei como a intelectualidade conseguiria chegar e as ideias. Como que chega um intelectual, né? Ele sai do seu pedestal sacrosanto e consegue chegar. Né? Mas onde que tem pedestal do intelectual, gente? Acho que essa ideia é antiga. A gente está passando chapéu. Que pedestal de intelectual? Não tem pedestal. Eu não sei se aqui na USP, eu não estou na USP, né? Não sei se tem um pouco isso, mas eu não sinto mais. Acho que caiu essa ideia, o que é ruim no sentido, vou dizer, não é bom estar no pedestal, não é bom ficar diante do outro no pedestal, mas a valorização do intelectual é importante. Sim, não é? Até isso acho que caiu. Até isso, assim, em termos do... Você vai dizer para alguém, mas é que eu sou psicanalista, mas digamos, vamos supor, eu também gostaria muito de viver só de estudar e escrever livros. Se eu não fosse psicanalista, seria uma segunda escolha que eu teria na vida. Mas hoje em dia, se eu dissesse, pois é, estudo, escrever livro, não tem pedestal mais. E acho bom, acho que seria muito bom que o trabalho intelectual continuasse valorizado. Não é? Isso, claro que seria muito bom. Não é? Mas que os intelectuais não estejam no pedestal é ótimo. Quer dizer, como é que a gente conseguiria esse meio de campo em que o trabalho de intelectual, a produção, o pensamento, bom ou ruim, é certo ou errado, não importa. Importa que a gente continue pensando e discutindo. Não quer dizer que quem escreve só fala verdades, quem discute, mas que as ideias continuem circulando, as opiniões, o conhecimento acumulado, a literatura, não é? O ideal é que continue circulando, sem pedestal, com a valorização, que é a valorização, como deveriam ser valorizados os políticos também, se não tivessem se desvalorizado aí por conta própria, não é? Por consequências dos seus atos. Mas é uma pena, num país que a classe política é desvalorizada, as soluções autoritárias são as primeiras que surgem como opção para o povo, né? Para a população. São extremos, né? Então, diga. Eu não sou professora. Obrigada. Eu queria perguntar sobre a Virgília do Brás Cubas, porque às vezes eu tenho a impressão que ela domina o conto. Nossa, nem lembro mais da Virgília. A Virgília, ela chegou a ser amante do Brás há muito tempo, e eles trocam cartas, e ela, isso que a Madame Bovary não consegue ler,
ela entende, ela joga esse jogo. Nós estamos no Dom Casmurro. Não, no Brás Cubas. Então diga, porque eu não lembro mais dela. Ela é uma personagem também da mesma classe social dele. Uhum. E ela se envolve com ele por tédio, assim como ele. Uhum. Só que ela não sai prejudicada em nada, né? Ela continua o casamento dela, ela vai embora porque o marido dela se dá melhor que ele. Ah, no Brás Cubas. Puxa, eu estou tentando pegar no Quincas Borba. Virgílio, lembrei, claro. Desculpem. Eu queria, e aí? Que lugar ela ocupa? Ela domina esse corpo. Ela consegue jogar com isso. Mas talvez por isso ela é uma personagem que assim, porque o romance depende de quem... depende do mal-entendido, não é? Depende do erro, não é? Então ela é uma personagem, eu tinha até esquecido dela, né? É uma personagem que passa. Talvez para o Machado seja importante, eu nunca estudei Brás Cubas, na verdade eu não sou uma estudiosa, eu estudei esse romance porque eu achei essa cena e eu estudei Flaubert, enfim. Mas, para mim, ela é uma personagem que passa, não é? Talvez você possa dizer alguma coisa sobre a Virgília. Eu acho importante que ele tenha posto uma personagem... Uma personagem importante, ela está em contraposição com outros relacionamentos dele. Daí, não sei se você se lembra, a Eugênia. Sim, a sim. Eugênia, assim, sai humilhada. De outra classe E social. ela acaba, né, bem mal. Ela é Uhum. porque coxa se bonita. Sim, porque bonita se E coxa. a Eulália, que é uma moça frágil, até parece uma heroína romântica, assim, bem que morre muito rápido. Uhum. Daí são três personalidades bem diferentes, né? Eu queria... E a única forte é a Virgília. Uhum. Seria muito interessante um estudo comparativo das duas, Sofia e a Virgília. É verdade. Porque a Virgília, primeiro o Brás Cubas é mais interessante do que o Quincas Borba. Né? Mais principalmente sofisticado. porque tem a voz é dele, né? Ele vem de família, né? Filho patriarcal e tal, tem formação, sofisticado e tal. Não faz nada. Né? Quer ser tudo, quer ser tudo, mas não realiza nada. Mas ela realiza, né? Que a Virgília, aquilo que a Sofia não teve coragem de experimentar, né? A Virgília foi lá, provou, experimentou, enfim, arranjou, né? Empreitou, né? A coisa. Mas é um trabalho muito interessante, porque se confunde muito Virgília e Sofia. Às vezes você pensa uma é outra, é outra, então... eu me perdi quando você falou, né? Uma pergunta... Opa. Vai. Só deixa ela. Foi. Obrigada pela palestra. Enquanto você falava, eu lembrei bastante do meu trabalho aqui no mestrado. Você é um conceito de imaginação romântica brasileiro. E assim, realmente esse conceito de imaginação ele distou um pouco dos conceitos europeus. Embora se aproxime um pouco do conceito francês, mas ele vinha muito com repetição de cor local, com mimetismo. No romantismo, você está falando. Uhum. E é um dos motivos também dos próprios românticos brasileiros relegarem a imaginação, principalmente para a construção do romance histórico, do drama histórico. E um dos sentidos que é muito forte nos dicionários, nas críticas, é da imaginação como patologia. É algo que já vem lá do século XIX, do século XVIII, da filosofia sensualista, até do enciclopedismo também. E Machado de Assis, ele lança um olhar muito irônico, né, sobre o romantismo brasileiro. Por exemplo, na crítica, né, o estudo nacionalidade, ele fala muito sobre isso, né, sobre essa maneira de o romantismo brasileiro, de alguma maneira, estancar o desenvolvimento artístico da obra literária. E aí, enquanto se pensa, né, por exemplo, em Quincas Borba e nos sentidos irônicos mesmo de Machado de Assis, para essa imaginação que vem como herança para chegar ao final do século XIX, né, nessa década de 70, mais ou menos, né, não lembro qual é a data exatamente do romance, Quincas Borba, mas é em 73 que ele escreve o Justiça da Nacionalidade. E aí, esse olhar irônico, né, que também é muito semelhante ao olhar do Flaubert, né, que faz. Quincas Borba deve ser depois da fase da Lei do Vento Livre, que
Que ano é a lei do ventre livre? Porque está sendo discutido no 71. 71. 1871. É 60? É 71, acho. É, né? E 2 anos depois que ele faz esse apanhado da justiça universitária. E eu fiquei pensando sobre essa questão do bovarismo brasileiro como uma impossibilidade também. Nessa dimensão, como história das ideias, por exemplo, né, do desenvolvimento da imaginação, se refreado ao ponto de, chegando já no realismo, essa imaginação não poder se desenvolver. Mas por que não pode se desenvolver? Isso que eu não entendi. Então, pensando no conceito de imaginação, que é muito médica, que se volta muito para o local, quando se chega talvez nesse final de século, essa imaginação, esse imaginar-se um outro, ver-se como um outro, que vai recorrer muito ao centro patológico, fica refreado, fica talvez um pouco estancado. E aí eu fiquei pensando se não seria talvez essa ironia de Machado de Assis no Quinta Borba. Tanto que o personagem Rubião, ele enlouquece com um romance. Sim, Então ele sim. está dentro de uma psicologia talvez romântica, para a qual a imaginação, o excesso de imaginação principalmente, teria como resultado a loucura, esse senso patológico. Eu fiquei pensando se não seria... Mas a Madame Bovary também se mata. Quer dizer, não é um... Aliás, as personagens romanescas da literatura do século XIX se matam. Guy Debord também se mata. Bom, não, interessante, porque ele também delirava um mundo diferente, né? Não sei se tem a ver, mas se está... Uhum. Então, assim, é como uma pergunta mesmo, né? Será que talvez essa imaginação do século XIX, chegando aí no final do século, ela também não faz com que Machado de Assis construa esse olhar irônico sobre a própria literatura e a própria forma de pensar brasileira? Então, eu acho que eu não saberia, não teria elementos, porque tudo que você construiu antes é baseado em coisas que eu não conheço, né? Então, acho que você está dando em vez de uma pergunta, você está dando uma contribuição de uma hipótese, não é? Que eu não sei dizer se está certo ou errado, eu acho interessante, eu posso dizer isso, eu acho a sua hipótese interessante, não é? Mas esse percurso seu é um percurso de quem está realmente na teoria literária, não é? Então, eu sou uma turista na teoria literária. Mas obrigada. Tinha um rapaz. Só uma correção, quando eu disse que o Brás Cubas era mais interessante do que as Borges do que o Rubião. Do que o Rubião. Do que o Rubião, não o Quincas Borges. Não o romance, não comparando o romance com o outro. Os personagens. Rubião. Uhum. Mas tinha alguém que tinha... Tem ele aqui. Não, uma pergunta mais sobre uma particularidade do bovarismo. Uhum. Uma impressão que ficou para mim. Tá. Há algum tempo eu li um texto do professor Roncari, se eu fizer alguma menção errada, o senhor me desculpe. E analisando alguns personagens do Guimarães Rosa, um deles, o Lalino Salatiel, o senhor caracteriza ele como no universo do bovarismo, porque ele tem um único acesso à leitura, umas revistas mais precárias, né? Por meio dessas revistas, ele mira uma vida mais luxuriosa. O professor chama ele Não, isso é para você. do universo do bovarismo. Ele lia as revistas que chegavam lá no fundão de Minas, no interior de Minas, e ele fantasiava e projetava um Rio de Janeiro paradisíaco, né? Ia chegar lá e todas as mulheres, prostitutas maravilhosas, iam estar lá, e enfim, era um paraíso chegar. Tinha. Aí eu fiquei com a impressão de que com o Lalino tem a revista, o Quincas Borba tem as histórias do Napoleão III, a Emma tem os romances. Parece que essa projeção para um outro, o sujeito depende de um objeto, que seria uma história de alguma maneira. Aí eu pergunto, o bovarismo, ele é impossível de ser autônomo? Ele depende de alguma coisa que motiva ele, uma história, algo fora do sujeito? Você vai complementar? Queria complementar. Uhum. Terminou? Terminei. Bom, eu sou da filosofia, eu fiquei um pouco... Bom, eu gosto de conceito, de pressão de conceito. Achei que para mim não está tão claro na discussão do bovarismo. Porque, se pensar na história
essa projeção do meu, ele é sempre, sei lá, quase sempre existiu. A projeção do, desculpe. Desse ideal de eu, Aham. né? Eu acho que ela é tanto recorrente à história da humanidade. Mas me parece, por exemplo, é preciso quando a gente fala de Dom Quixote. A projeção dele é porque ele lia esses romances, enfim, havia uma relação ali com a escrita, né, desses romances que ele lia e que queria ter a importância de ser um daqueles personagens. Isso me parece tanto preciso. Eu não sei, não li eu fiquei curioso, mas não li o romance do Flaubert. Eu pergunto, mas e também nesse ponto aqui, então queria um pouco mais de, sei lá, se pudesse esclarecer mais como é que esse conceito opera. Bovarismo. Isso, bovarismo. Não sei nem se é um conceito, tá? É uma denominação, uma noção social, né? Uhum. Uma noção que seja. Uhum. Um outro ponto que eu queria aproveitar, porque numa contramão disso, é curioso, eu fiquei lembrando, o Foucault, logo no início da Hermenêutica do Sujeito, por exemplo, ele fala de um ponto que vai de uma maneira de contraponto que você está defendendo, Maria Rita, que ele fala que um dos traços da modernidade é exatamente o oposto, né? Que a modernidade começa, segundo Foucault, quando aquilo que o sujeito faz, que ele lê, que ele estuda, não mais implica uma transformação do ser do sujeito, né? Ele até cita que quando Descartes inventa o método, né? A partir daquele momento, você pode ter um corpo de saber sobre qualquer assunto na modernidade, e aquilo não mais necessariamente vai implicar uma mudança do sujeito. Você pode ter um sujeito um corpo de saber sobre ética, sobre moral, e ser um canalha. Na modernidade não tem mais implicação daquilo que o sujeito lê, estuda, faz, com aquilo que ele de fato enfim, com o sujeito dele. É tanto que o Foucault vai recorrer aos antigos, né, para poder contrapor uma certa ideia de modernidade, né? Mas aí é isso, eu queria entender se de fato o bovarismo implica, tem essa noção de que aquilo que o sujeito lê, aquilo de alguma maneira influencia para esse ideal de eu, né? Se isso de fato está no conceito de bovarismo, na noção do bovarismo que você desenvolve, porque isso aí acho que revela uma outra modernidade, me parece, ou diferente daquela que pelo menos que o Foucault fala que vivemos. Enfim, posso esclarecer mais alguma coisa? Tá. Eu queria só fazer um gancho. Como se chama? Ana Lúcia. Um gancho com assim, estava falando de literatura, mas a questão da realidade que a gente está vivendo e de, por exemplo, de personagem. A gente tem um personagem histórico que eu comecei a ver dentro dessa leitura que você fez do bovarismo, né? Alguém que sai de um lugar, que se desapropria de um lugar que era destinado, né, de ostracismo, de acomodação, e de repente tem um caráter meio heróico, ou de fazer além do que se era esperado, e de repente que se espera um fim trágico, né? Toda uma construção midiática para que tenha um fim trágico e que assim, resiste a esse fim trágico. Né? Então, assim, isso parece que está dentro dessa leitura. Mas quem é esse personagem? O Lula, claro. Mas espera um pouquinho, gente. Desculpa, eu estou falando de uma condição, de uma circunstância no século XIX. Quer dizer, a mobilidade social hoje é completa. Quer dizer, o Lula é um personagem extraordinário, mas eu digo, eu estou circunscrevendo num período da literatura. Eu comecei falando, o que foi o XIX, o que foi o começo da modernidade, né? Hoje a mobilidade social, o Lula é um caso muito excepcional, mas a mobilidade social está inscrita de um outro jeito hoje, né? Mas termina. É isso, assim, eu não... vendo esse paralelo da questão Bovary, ela, como você falou, ela tem um fim trágico, né? É esperado dentro dessa perspectiva que o fim seja trágico, porque não tem alternativa. Claro. Ela não pode Claro. superar essa bravura, até essa... O laço onde ela está inserida, né? O laço ainda está inserido. Então aí eu fico vendo que a gente está no século XXI e que tem essa quase que essa, não sei, não posso dizer que é retorno, mas essa construção de que há uma expectativa de que não haja a superação, né, e que se espere o fim trágico de situações assim
de heroísmo de quem sai do lugar e tenta se projetar. Mas não foi porque o Lula tentou se projetar. O Silvio Santos saiu do lugar e se projetou, e é um herói nacional. Foi porque ele virou um líder de esquerda. Se ele quisesse se projetar virando fazendeiro, ele hoje em dia estaria matando índio lá, expulsando índio das terras dele, plantando soja. Ele quis se projetar como um líder de esquerda, né? Aí é a luta de classe, como dizia o velho capitalista americano, que alguém perguntou, eu não lembro o nome desse cara, bem cínico, o Arthur Nestrovski gostava de citar. Você não acredita em luta de classe? Ele falou, claro que eu acredito, existe, nós estamos ganhando. Então... Mas na mídia, na construção do imaginário, né? Sim, foi muito importante. Não é colocar como luta de classe. Claro que não é, horas. A figura, né, do herói, que deixa de ser herói, que é bandido. Claro. Então, Né? quase uma coisa romanesca. Né? Sim, o Lula, mas o Lula gostou muito, se apropriou muito e usou muito bem esse personagem romanesco. A Dilma não soube manejar, até por honestidade dela e uma certa rigidez dela. O Lula usou muito bem. Não estou criticando não, porque se não fosse isso ele não teria conseguido fazer o que ele fez no Brasil. Mas aí ele caiu do próprio personagem também, né? Quer dizer, não sei se foi só isso, claro que não é só isso. Acho que a luta de classes no Brasil é feroz, e quando o Lula deixou de... Quer dizer, a Dilma não manejou molhar a mão de quem tinha que molhar, ela caiu. Acho que o Lula sabia manejar isso. Mas, enfim, eu sou péssima para discutir política. Eu sou muito... Deixa eu só contemplar. Primeiro, Dioclésio, eu não sou muito Foucaultiano, eu acho Foucault muito conservador. É estranho dizer, acho ele bem conservador. Mas eu gosto de um livro dele, que não é esse, em que ele fala de uma origem do sujeito moderno, que é aquele que chama, que é um autor, sabe, que tem... Em que ele fala isso, que ainda... Isso é o século XVII que ele fala, né? Que nas cartas ao rei, numa coisa assim que ele vai descobrir lá no arquivo, não sei de onde, pela primeira vez os caras começam a se assinar autorais. Nas petições que eles fazem. Claro que é uma viagem, né? Mas são petições que não é uma carta para comadre ou para avó, né? Eles publicamente começam a se assinar. Então, isso eu acho interessante. Agora, se o que o sujeito faz não implica numa transformação do ser, eu sou muito materialista dialético para acreditar nisso, entendeu? Eu acho que a gente se constrói a partir do que a gente faz, não tem essa. Aliás, nesse texto ele fala que as únicas exceções para a modernidade seria exatamente a psicanálise e o marxismo. Né? A única exceção. Pois é. Talvez aí tem tudo a ver. Mas a literatura ele não pôs isso como exceção. Claro. Mas aí eu não lembro como opera o Bovary. Espera aí, ele, quem foi que perguntou? Se depende de um outro, não é? Não sei se dá para juntar as duas coisas. Depende de um outro. Bom, primeiro, pelo menos para a psicanálise, é inconcebível o ser humano se subjetivar sem um outro. Né? Então, não dá para dizer... Quer dizer, essa frase feita, eu me fiz sozinho, né? Ela ou é uma metáfora ou é um delírio paranoico. Um dos dois. Metáfora, tudo bem, eu me fiz sozinho no sentido de que não tinha pai rico, ninguém me deu a mão, etc. Tá, mas quando você entra na análise com essa fala, você vai vendo, né? Quem te ajudou aqui, quem você se espelhou ali, quem você pediu ajuda em tal momento, porque não existe, e não é desonra nenhuma, né? Então, quer dizer, em geral isso tem mais a ver com o delírio paranoico, quer dizer, ninguém entra na minha esfera subjetiva expandida. Eu me fiz sozinho. Isso né? Não reconhecer o outro. Né? Então, certamente, o bovarismo depende... agora, de um outro como modelo, você está dizendo que tornar-se outro, né? A ideia do bovarismo como tornar-se outro, é isso? De algo que seja o motor para a imaginação. Ah, sim. No sentido de que você tem que ter a história, ou a revista, ou o romance, ou a história do Napoleão mesmo. Então, o importante desse que não é conceito, dessa noção, desse adjetivo, esse bovarismo, que eu acho muito interessante para pensar a condição da mulher no 19, né, porque hoje a condição da mulher não tem mais que ser bovarista, é que justamente, como a mulher não dispunha de recursos, porque ela não estava inserida no mundo do trabalho, é simples, então ela não domina o mecanismo
de se mover em sociedade, dependia de um casamento, por exemplo. Né? A figura da solteirona, como eu citei lá no Michelet, era uma figura muito triste, de dependente de que alguém pudesse cuidar dela, então, né, é sempre uma figura triste. E no romance também ela é uma figura triste. Então, no caso da mulher, essa dependência do outro é ainda maior, porque alguém que a queira tomar como esposa, e a partir daí também a dependência faz com que o destino dela também, se por um lado ela conseguiu superar o destino de filha, filha solteirona, perdão, por outro lado ela enganchou o destino dela numa outra dependência. Né? É dessa condição que eu falei que o anticoncepcional veio nos salvar. Porque, ou então você fica livre sem vida sexual. Algumas mulheres fizeram isso. Né? E algumas mulheres foram grandes, aí, antes, quer dizer, George Sand foi uma grande mulher emancipada, antes desse ciclo todo, se vestia de homem, escrevia maravilhosamente. Né? Tinha amantes, não sei como é que ela, não sei se ela teve filhos ou não, mas era livre. Né? Foi uma figuraça essa daí. Mas eram figuras raras, assim, uma ou outra. Né? Então, o conceito do bovarismo, ou a noção do bovarismo, implica que essa figura se projeta no outro para ver quem que ela gostaria de ser, e é claro que ela depende de que alguém possa ajudá-la a sair da condição limitada que ela se encontra. E por isso que isso não chega a ser uma pesquisa, nessa rápida passagem que eu fiz por vários romances do XIX, no caso da mulher, a mulher bovarista tem sempre um final trágico. No caso do homem, não necessariamente. Né? Dentro dessa coisa do XIX, né, pegando o gancho do Exaldo Jacó, onde tem a confeitaria, a Luísa, ela acho que ela talvez não se encaixe no bovarismo, porque o Exaldo Jacó, Pedro e Paulo, que são os gêmeos. Ela não consegue se decidir, porque ela, enfim, só tinha a chance de se casar, um é médico, um é advogado, ela não consegue, fica doente, vai lá para casa e morre. Ela não consegue se decidir, então ela não, talvez... Então, nesse sentido é melhor ser bovarista, né? Pelo menos ela tem chance de ter outros, porque ela tem outros pretendentes que chegam a pedir em casamento e ela não consegue. Sim. Ela não consegue nem escolher entre os dois, nem entre os outros pretendentes. Agora, veja como o bovarismo está sutil em várias passagens do Machado, que você lembrou do Israel e Jacó. Né? A primeira cena é a mãe indo consultar a vidente. Né? E a vidente só diz a coisa mais vaga do mundo: coisas futuras. Coisas futuras, quem nasce já tem coisas futuras pela frente. Né? Mesmo que viva 5 anos, já tem coisas futuras pela frente. Ela é uma mãe bovarista. Ela projeta nesses filhos a mãe dos meninos. Porque como mulher de um marido, não lembro, mas um cara normal, né? Bem, mas enfim. Ela projeta nos filhos uma glória que ela não pode conquistar. As coisas futuras. Né? Tudo bem, não é um romance que termina tragicamente. Né? É médico, outro engenheiro, etc. Mas o engraçado para essa mãe, assim, para ela, para Luísa, né? Flora, exatamente. Mas para essa mãe, ela é a bovarista. Acho que não é a Flora. Né? Como você falou, a Flora não consegue se decidir. Mas para essa mãe, a projeção que ela faz, que através dos filhos ela vai ter maior glória, né? É totalmente bovarista. E depende do destino desses filhos. Ela sozinha não pode. Não consegue. No 19, no começo do 20. Minha mãe estudou engenharia. Ela era a única mulher na escola politécnica em 1945. Não tinha banheiro feminino. Oi? Na elétrica só tem um. Só tem um hoje em dia? Uau! Então, e conheceu meu pai. E quando ela se casou, meu pai falou: mas eu preferia que você ficasse em casa cuidando dos filhos. Ela falou: tá bom. Só veio a trabalhar quando nós crescemos e daí meu pai se separou dela. Ou seja, ainda no século XX, né, quando os filhos não precisavam mais dela, estavam na universidade, ela foi trabalhar numa coisa, na Secretaria de Bem-Estar Social, por Luiz Erundina, pá. Meu pai, casou com uma mulher que dependia dele. É muito forte isso no caso da mulher. Muito, muito, muito forte. Não na nossa geração, mas até a geração da minha mãe, quer dizer, na nossa ainda. Cruz credo.
É que no meio da psicanálise só tem mulher, então parece muito fácil, né? Não, eu queria que se você pudesse falar um pouquinho mais da relação entre o bovarismo, essa condição social escrita hoje, que é a fantasia do tornar-se um outro que não é, com a depressão, que ela como se fosse sabotada, né? Essa condição escrita, e que, por exemplo, se você tivesse conhecimento da própria pós-graduação e a condição feminina dela. Porque, não sei, a gente ouve muitos relatos de pessoas que começam a tomar remédios durante a pós, né, na captação e tal. E se há alguma condição específica feminina nessa tentativa. Mas são só as mulheres que tomam remédio durante a pós? É complicado essa... Eu acho que tem que fazer uma observação anterior, não é? Que foi o que eu pesquisei muito de leve. Eu acho que hoje em dia precisam de pesquisas muito mais importantes, lá no primeiro capítulo do Tempo e o Cão. Medicação hoje virou água no deserto, não é? Claro, você está com sede no deserto, se aparecer água, você toma. Agora, você está passando por uma crise que pode te dar um pouco de depressão, um pouco de angústia, e você vai direto se medicar, vai te enfraquecendo como sujeito. Porque é no enfrentamento de crise que você, né, vai descobrindo seus recursos, porque você vai usando os recursos que você precisa. Ninguém expande todos os seus recursos logo de cara na vida. Na adolescência, que é a fase que você está em dúvida de quais são os seus recursos, você está sem saber, e aí você fica um pouco para onde você vai crescer, e já não consegue ser criança. É a primeira crise séria, né? E cada vez mais cedo, porque cada vez também se sai da adolescência mais cedo. Aí fica meio esquisito, fica meio dentro do quarto, está com medo de ir para fora, porque não se sente tão bacana quanto os outros parecem que são, etc. Começa a medicar. É isso que tem acontecido, né? Então, eu acho que o uso de medicação, hoje em dia, não reflete uma questão que está acontecendo com a subjetividade contemporânea. Reflete o poder da indústria farmacêutica, antes de mais nada. E aí vai produzir efeitos na subjetividade. Mas não é que as pessoas estão tomando mais remédio porque hoje em dia, então, não tem mais nem como saber. O que está mais difícil? Porque o aumento do uso do remédio é pesado, entre mulheres e homens, entre jovens e velhos, entre adolescentes e... que não dá mais para saber se tem uma questão específica, uma crise específica em tal classe, em tal... Eu fui analista durante alguns anos na Escola Florestan Fernandes do MST. E lá tem uma coisa muito interessante, porque a gente sabe que o modo mais forte de sofrimento do pobre é o alcoolismo. Quer dizer, é onde ele, na pobreza total, onde as pessoas vão é para o alcoolismo, né? E como o MST trabalha com essas pessoas, trazendo, né, para a luta, etc., mas não quer dizer que ela automaticamente supere o alcoolismo porque foram para a luta. Porque o alcoolismo é uma coisa, é uma doença, é mais grave do que a drogadição, né? Só que como o álcool é uma indústria poderosa e é legal, ninguém diz isso, né? Que é mais difícil curar alcoolismo do que... Eu não sei heroína, essas drogas muito pesadas, mas o alcoolismo é mais forte do que a drogadição. Então, o MST acolhe. Se tem militantes alcoólatras, eles têm associação com muitas entidades religiosas e eles mandam para internação, para ficar, para conseguir não beber, etc, etc, etc. E depois eles voltam, né? Mas não pode abrigar os drogados, porque como a droga é fora da lei e o MST já está na margem da lei, se ele começa a abrigar os drogados, aí ele arruma um pretexto para a polícia invadir. Mas o que eu queria dizer é que esses jovens que foram alcoólatras, é porque eu fui psicanalista lá durante alguns anos, eu tive que parar quando começou a Comissão da Verdade, que eu não conseguia mais conciliar, né? Na Escola Florestan Fernandes. Esses jovens que foram alcoólatras e que encontraram o movimento social, né? Independente desse movimento, eu gosto muito do MST, mas podia ser um movimento nazista, sei lá, seria horrível, mas que faz um sentido para a vida deles, é muito mais fácil, quando volta da internação, não voltar para o alcoolismo. E se a pessoa está numa vidinha, que é uma vidinha ou de desemprego, ou de ir para o trabalho que não tem sentido e voltar, e a única perspectiva é talvez conseguir comprar uma televisão melhor,
É muito fácil voltar para a cobiça. Porque o sentido da vida... E o sentido da vida... parece estranho falar assim, né? Parece padre de televisão, aqueles pastores evangélicos de televisão. Mas o sentido da vida, que não está dado, não é para ninguém, embora no capitalismo se diga que o sentido da vida é subir na vida, e ganhar dinheiro, subir na vida, não é? Mas o sentido da vida é uma invenção que depende tanto da imaginação. E daí ela não é uma coisa específica, não é? Você sentir que a sua vida tem um sentido depende de como a sua imaginação vai projetando sentidos para o que você está fazendo. Não é? Numa sociedade em que, em geral, o nosso imaginário já vem de fora para dentro, porque a televisão dominou o imaginário, não é? A depressão aumenta. Devia diminuir, porque a televisão está oferecendo sentido o tempo todo. Mas não é o sentido que o sujeito encontra para responder às suas questões. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma oferta enorme de fantasias que poderiam lhe dar sentido para a vida, ele não consegue se engajar em nenhuma. Porque nenhuma foi uma elaboração dele. Né? Eu não sei se isso tem a ver com o que você respondeu, mas foi por onde eu consegui, com o que você perguntou, mas foi por onde eu consegui abrir uma brecha. Obrigada. Claro? Oi, Maria, e a todas. Acho interessante a gente pensar no anticoncepcional como uma própria forma de colocar, de criar, de recriar um certo tipo de corpo. E esse certo tipo de corpo é o corpo feminino. Então, a fala, então, se em algum momento se pensava em regular colocar certos corpos através da literatura, através das instituições, hoje em dia, essa forma de colocar esse corpo que vai ser subjugado, esse corpo que vai ser tornado como um objeto, dado como algo natural, ele vai ser através do anticoncepcional. Se a gente pensar na história do anticoncepcional, o anticoncepcional não surge a partir de uma reivindicação ou de uma pressão ou de estudo de feministas. O anticoncepcional surge na indústria farmacêutica, mas com um objetivo. Esse objetivo é de esterilizar, de deixar mulheres negras estéreis. Mas ele não foi apropriado só pelas mulheres negras. Exato. O que acontece porque eu acho interessante se a gente pensar nisso, porque há uma... Mas por que queriam deixar as mulheres negras escritérias se o negro é força de trabalho? Exato. Mas aí que tá, Maria. É que há uma ideia eugenista, né? Porque a gente não pode conseguir. Desculpa, eu discordo da sua premissa. Você pode continuar, mas a premissa acho que está errada. Mas é porque... Que o anticoncepcional foi feito para esterilizar a mulher negra, acho que está errado. Então, mas... Foi feito para a indústria farmacêutica lucrar, sem dúvida. Exato. E ela lucrou, mas dirigido para a mulher negra. Na verdade... Que tenha quantos filhos quiser, mais barato vai ficar. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Sim, mas a gente vê na história, a gente vai perceber, só um exemplo, o anticoncepcional ele surge como um erro. Então, a função que o anticoncepcional tem hoje, que é impedir que a mulher ela engravide, não surge daí, surge para esterilizar as mulheres. Então, se a gente vê na perspectiva histórica, é a partir daí. Então, Mas o anticoncepcional não esteriliza, querida. não, Maria, a premissa do anticoncepcional, dos estudos do anticoncepcional, surge para esterilizar. Pode ter sido, mas foi apropriado de outra forma. Eu compreendo isso. Há uma Quando eu falo do anticoncepcional, não estou falando dos heróis da indústria farmacêutica. Podiam ser uns filhos da puta, eu concordo com você. Mas foi apropriado de outra forma. Por nós, pela minha geração, por exemplo. verdade. E aí, claro, tanto que quando ele é testado primeiramente em mulheres hispânicas, né? Eu acho isso muito significativo para a gente pensar que há sim que havia uma ideia disso, mas que Não, ele foi testado em mulheres hispânicas porque se morresse não fazia tanto problema. Não é? Testado porque se desse errado, daria errado nos corpos das negras e das hispânicas. Isso sim, não que era para esterilizar. O conceito é racista, concordo. Testar em corpos de mulheres, digamos, menos importantes.
É gravíssimo, isso eu não sabia. Mas não é porque era dirigido a... Porque a reprodução da carne hispânica e negra sempre foi mercado, sempre foi força de trabalho barata. Não tem porquê essa esterilização. Acho que essa teoria está errada. Ok, a gente pode até pensar nisso, mas o ponto que eu queria chegar é, se a gente pensar através do Bourdieu, através de uma... Você falou que por meio da fantasia tornar-se alguém que não é. Então, a gente já parte de uma premissa que existe um ser, não é? Um ser que não é capaz de tornar um outro ser. Não, um ser que é construído socialmente. Né? Eu não estou falando de um ser essência. Você é pobre durante 15 anos, então, se você não imaginar que você pode ser outra coisa, você fica pobre o resto. É nesse sentido, eu não estou pensando só para... Concordo com você que não tem um ser, assim, né? Mas mas a concepção do Bourdieu de outras pessoas que eram bem conservadoras, é nesse sentido. Sim, o Júlio Bourdieu era conservador. De uma essência e tal. Não é uma essência. Não, ele não está falando de essência. Ele está falando de classe social. Não é de essência. Desculpe, infelizmente... É que é muito complexo. A mas sala acho que vai você... ser usada. Então, o nosso tempo de uso Acabou. da sala acabou. Né? Ficamos, infelizmente... A gente pode conversar um pouco mais na saída, se você quiser. Mas, desculpe, deixa eu só esclarecer, então. No Gautier não é uma perspectiva essencialista. Ele está falando de uma perspectiva de classe. Quer dizer, a ideia de tornar-se diferente do que se é, no sentido de que se você nasceu servo, você é servo, se você nasceu classe média, você é classe média, não tentar fazer uma mudança na escala social. É nesse sentido que... É que eu fiz um resuminho, ele tem um livro inteiro, eu fiz um resuminho desse tamanho, então dava margem para essa compreensão, né? Mas não é nesse sentido. Você que ia querer falar? Não. Ah, não, que você estava fazendo assim. Tá. E não Adorei temos um mais debate tempo. dificílimo, um dos mais difíceis que eu já participei. Obrigada. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a Maria Rita, a disponibilidade dela de vir aqui, né, palestrar e conversar com a gente. Né? Então, fica o nosso agradecimento e aos coordenadores também de todo esse seminário. Eu também adorei a apresentação do Luiz, que eu esqueci de falar que eu quero escrita, porque é muito bonita. Obrigada. Me dá teu e-mail.